Shalom, queridos, bom dia! Hoje nós vamos, essa semana, na verdade, vamos estar ouvindo os irmãos, pastores, líderes do estado de São Paulo, como a gente tem, não vou colocar dividido, como nós temos alinhado por regiões, e esses irmãos vão estar liberando uma palavra, eu creio uma palavra abençoada. Hoje, a pastora Vanusa, de São Paulo mesmo, São Paulo, vai estar ali ministrando. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos engrandecer o teu santo nome, pelo teu cuidado, como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem preparado todas as coisas, como diz aquela palavra, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E nós estamos vendo detalhes que o Senhor tem cuidado, detalhes que o Senhor tem feito, coisas que o Senhor tem feito acontecer, que são a expressão de um Deus amoroso e de um Pai cuidadoso. Por isso, nessa mesma dinâmica, nós agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos, agradecemos, meu Pai, por saber que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem liberado, o Senhor tem levantado pessoas nessa nação. Nós sabemos que existe ainda, Senhor, aqueles 7.000 que não se dobraram e não se dobrarão. Aqueles que estão divulgando o teu nome, aqueles que estão fazendo a tua vontade. Nós pedimos que, aonde essa palavra entrar, ela venha trazer cura, libertação, ela venha trazer, meu Pai, manifestação de virtude, que o teu amor entre junto com essas palavras, trazendo alinhamento em cada casa, e cada um que está em necessidade seja suprido pela tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fique à vontade, pastora. Bem, salve da igreja, com a paz de Senhor Jesus, Shalom. Sou a pastora Vanusa, aqui do Ministério aqui de Assembleia de Deus, Exército do Senhor, aqui em São Paulo. E hoje eu vou deixar uma palavra para nós, para a igreja. E agradeço pela oportunidade, através da paternidade, Pai Éder, debaixo dessa cobertura. Eu louvo a Deus pela vida dele, por ele ter me colocado debaixo dessa paternidade. Eu tenho aprendido muito com ele. E por essa oportunidade nessa manhã. Amém? Então, a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje se encontra em Mateus 8, 8:5. Falar sobre fé. O tema hoje é sobre fé. Se nós não tiver fé, nós não conseguimos alcançar as bênçãos do Senhor. Porque tudo é pela fé. E a história que eu vou pregar hoje, a palavra devocional, é sobre um homem chamado Centurião, que está aqui no Mateus 8:5, que diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico e terrível sofrimento. E Jesus disse: eu irei curá-lo. E o centurião respondeu: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldado sob o meu comando. Digo, ele vai, e ele vai. Outro vem, e ele vem. E digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Amém? Então, a palavra está dizendo aqui que esse centurião, ele era um homem, um capitão. Ele tinha um patente. Ele comandava 100 homens. Mas ele estava com um problema em casa. E ele, quando deparou com Jesus, saindo do monte, Jesus entrando em Cafarnaum, ele foi até encontro de Jesus. Ele era um homem de autoridade, tinha uma patente, capitão. Mas quando ele dá encontro com Jesus, ele diz: agora o general,
agora o general, que é Jesus, ele tem a solução para o meu problema. Olha bem, esse homem, ele tinha autoridade, esse homem, ele era subordinado pelo governo César, mas quando ele deparou com Jesus, frente a frente, ele disse, Senhor, eu estou com um problema em casa, e o César não pode resolver o meu problema. Mas o Senhor, general do general, Senhor do Senhor, o Senhor pode resolver meu problema nesse dia de hoje. Então ele teve de sair de casa para ir até encontro com Jesus. Não só ele, mas como a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela disse, se somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. Ela teve de sair. O paralítico, ele teve de sair de casa também. Então, muitas vezes, nós temos que sair de casa, sair da zona de conforto, porque dentro de casa a gente começa a ficar acomodado. Dentro de casa a gente começa a ficar acomodado. Por que é dentro de casa? É na zona do conforto. É na zona do comodismo. E este homem não. Esse homem, ele disse, olha, Senhor, o meu servo está paralítico. E ele está sofrendo. Ele não foi buscar por ele, foi buscar pelo servo dele. Ele foi buscar pelo servo dele. Então, quando ele foi buscar pelo servo dele, Jesus ficou observando a atitude daquele homem. A atitude daquele homem. Eu não sei qual o problema que você tem passado, mas eu estou dizendo assim que ele buscou para aquele servo. Talvez hoje de manhã, hoje você está buscando por quem? Por alguém. Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. E Jesus tem observado a tua fé, a tua persistência, a tua perseverança. Ele teve de se expressar para Jesus, ele teve de contar o problema para ele. E muitas vezes a gente, em vez de contar o problema para Jesus, a gente conta o problema para pessoas erradas, para pessoas que não têm nada para nos oferecer. Mas esse homem, ele chama muito a minha atenção, ele me ensina muito. Ele diz, Senhor, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, porque eu sou um pecador, Senhor. Diante de ti, eu sou pequenininho, eu sou pecador, eu sou infalho. Agora, eu não estou aqui mais como um soldado, eu estou aqui como um servo do Senhor. E o servo, quando ele é servo, ele obedece. Quando ele é servo, ele submete. Quando ele é servo, ele se humilha. Ele se diminui. Ele reconhece a paternidade maioral, que era que Jesus, o senhorio que era Jesus. Ele reconheceu, ele reconheceu o grau de reverência, o grau de autoridade que Jesus tinha. Aleluia, né? Então, ele falou, Senhor, eu quero que tu entre na minha casa. Mas eu não sou digno que tu entre na minha casa. Mas se o Senhor lançar uma palavra, o meu servo será curado. É somente uma palavra. Às vezes Deus tem falado conosco 2, 3, 4 vezes e a gente muitas vezes somos desobedientes. Muitas vezes a gente somos desobedientes porque Deus fala com Deus, fulano, não faz isso. Não faz isso. E às vezes nós somos rebeldes, nós somos teimosos, nós somos desobedientes, nós não queremos acatar. Mas ele disse, Senhor, é somente uma palavra que o Senhor disser, o meu servo ficará curado. Não é 2 palavras, não é 3, mas é uma palavra que o Senhor falar, o meu servo será curado. Olha a fé deste homem. Esse homem, ele não seguia Jesus, mas ele tinha observado, ele ouvia a fama de Jesus, aonde Jesus passava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus estava descendo do monte e disse que deparou com um jovem que ele estava o quê? Leproso. E aquele leproso, ele disse, olha, meu Senhor, se tu pode, eu posso ficar limpo. Jesus disse, tu quer ficar limpo? Que assim seja. Seja purificado. Olha o grau de humildade deste povo. Esse leproso, ele se humilhou, ele disse que ele caiu nos pés de Jesus.
E nesse dia de hoje, primeiro dia do mês de agosto, é o dia da gente reconhecer a nossa dependência do Senhor. É reconhecer que sem Jesus nós não podemos chegar a lugar nenhum. E também reconhecer a paternidade espiritual que nós temos como nossos pastores, nossos pais espiritual, ter reverência, ter temor, né? Submeter a obediência. Esse homem, ele submeteu a obediência. E Jesus, observando aquela atitude daquele homem, Jesus ficou observando e falou assim, meu Deus, olha, esse homem, ele tem uma patente. Mas ele reconheceu a minha autoridade, ele reconheceu o meu chamado, ele reconheceu que precisa de mim. Então, que nessa manhã, às vezes nós estamos vulneráveis, às vezes nós estamos assim, estagnados, nós não queremos reconhecer a paternidade. Nós estamos vivendo uma época que não estamos reconhecendo a paternidade espiritual. Queremos andar desgarrado, queremos andar de para lá e para cá, sem querer obedecer. Mas esse homem, quando ele teve encontro com Jesus, ele tirou a farda dele. Ele tirou o eu, ele tirou o orgulho, ele tirou a soberba. Ele disse, Senhor, eu tenho 100 soldados, eu comando 100 soldados. Mas diante da tua presença, diante de ti, eu baixo a guarda. Eu reconheço que eu não sou nada. Eu não posso fazer nada. A palavra diz que o socorro vem presente na hora da angústia. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não se vê. Então, quando você coloca a tua fé em ação, Deus começa a operar. E a Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso, ele se maravilhou. Ele se maravilhou, ele ficou admirado. Ele ficou admirado com aquela atitude daquele homem. E ele disse, olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé como encontrei nesse homem. Nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio do meu discípulo, no meio do meu povo, eu encontrei tanta fé como encontrei no meio desse homem. Esse homem não me segue, mas esse homem ele tem ouvido falar dos testemunhos, das curas que Deus tem feito. E quantas vezes Deus tem falado conosco? Quantas vezes Deus tem chamado a nossa atenção e nós estamos às vezes, tão vulneráveis que nós não reconhecemos a paternidade de Deus. Nós não reconhecemos. O cego Bartimeu, ele teve de sair de casa e ir para o beira do caminho, para ele chamar a atenção de Jesus. Então, quando nós ficamos dentro de casa, dentro do casulo, dentro daquele mundinho que a gente cria, a gente começa a ficar vulnerável, a gente começa a ficar parado. Mas nesse dia de hoje, o Senhor manda dizer, saia para fora desse comodismo, saia desse mundinho medíocre, pequeno, e começa a olhar para o alvo, começa a caminhar. Começa a olhar para o alto, o que eu tenho preparado para ti. Busca a mim enquanto me pode achar. Buscai a mim enquanto me pode achar. Nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que buscar Ele e não podemos desfalecer. E Jesus disse, olha, nem mesmo Israel encontrei tanta fé neste homem. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua caminhada com Jesus? Ele encontra com Jesus e ele se humilha. Ele reconhece
o senhorio, a santidade de Jesus, o seu estado de pecado. E Jesus surpreende a fé. Jesus fica surpreendido com a fé daquele homem. Jesus fica surpreendido com a atitude daquele homem. Então, que nessa manhã você venha se humilhar, deixar o orgulho, deixar a soberba, deixar a arrogância e reconhecer a paternidade do Senhor. Reconhecer que você sem Ele não é nada. Buscai a mim e me achará quando me buscar de todo o vosso coração. Nós temos que buscar Ele de todo o coração. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto pode achar. Nós temos que buscar Ele enquanto podemos encontrar Ele. Buscar Ele enquanto Ele está de braços abertos para falar: filha, eu estou aqui, ó. Estou estendendo as tuas mãos hoje. Filha, eu estou aqui te socorrendo. Nós temos que buscar o nosso milagre. Nós temos que chamar a atenção de Jesus. Esse homem chamou a atenção de Jesus. Esse homem, ele não mandou ninguém, ele foi até Jesus. Ele foi buscar, não para ele, mas buscar pelo servo dele. Olha o ato de amor desse homem que tinha. Ele foi buscar pela vida de um irmão. E muitas vezes nós não queremos buscar pelo nosso ente querido. Nós não queremos lançar as nossas orações por aquela pessoa que está lá, que magoou a gente, que feriu nós, que falou mal de nós. Nós não queremos, muitas vezes nós queremos o quê? Entregar como a mesma moeda. Mas esse homem não. Esse homem falou assim: não é para mim não, Senhor, mas eu estou buscando por este homem. É um homem estimado. É como for da minha família. E eu estou aqui me humilhando para ti, porque eu preciso do milagre para o meu servo. E o Senhor é meu socorro, um socorro presente. Relevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro não está no César, o meu socorro não está no governador, o meu socorro está no Senhor. E eu tenho ouvido que o Senhor tem curado. O meu problema está aqui, Senhor. Eu estou expondo o meu problema. Qual é o teu problema nesse dia de hoje? Qual é a dificuldade? Qual é a adversidade que você tem deparado? Você está dizendo: abra teu coração, abra teu coração, abra tua boca e conte. Se dispõe, abra teu coração. Não tenha vergonha. Às vezes nós colocamos a nossa vida na mão de pessoas que não é errada, contamos tudo para o vizinho, para a vizinha, mas não contamos para o Senhor. E nessa manhã eu estou dizendo: abra teu coração, porque eu estou aqui para te ouvir. Estou aqui para suprir a tua necessidade. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E desde já agradeço pela minha oportunidade, né? E passo para meu pai espiritual, Éder. E assim, shalom. Amém? Que assim seja. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Amém, pastora. Amém. Que possamos nos dobrar, né? Essa seria uma palavra correta. Ontem eu vinha lendo um livro sobre o avivamento do país de Gales e tudo começou quando algumas pessoas começaram a dizer isso: Senhor, nos dobra. Senhor, nos faça dobrar, nos faça reconhecer que precisamos do Senhor. Amém. Que o Senhor continue nos dobrando, que o Senhor continue nos fazendo ser humildes, né? Humildes para reconhecer que tudo vem dele, para ele são todas as coisas. Que o Senhor possa ativar em cada um essa palavra. Fiquem com Deus. Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe. Amém, pastor. Amém.